saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, Dicionário Teológico e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Mação, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões em torno do nosso tema, que é Jesus Cristo é Deus ou Filho de Deus. Para debater em torno deste tema, nós recebemos dois convidados que são Sheikh Nuro e também o pastor Flávio. Para já, queria saudar os meus convidados especiais, começando com Sheikh Nuro. Sheikh Nuro, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Saudações a todos que nos acompanham, saudações para toda a equipa da televisão, aos nossos irmãos aí que nos acompanham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O microfone está desligado. Respondendo saudações para todos que nos acompanham e em especial para os nossos irmãos espalhados por esse vasto Moçambique, os nossos irmãos muçulmanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado, Sheikh Nuro. Temos outro convidado que é o pastor Flávio. Pastor Flávio, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa Hora de Debate. Saudações Mação, saudações Sheikh Nuro, saudações a todos aqueles que nos acompanham. Estejam aí e permitam que o debate seja vosso também. Obrigado. Homem Deus, Sheikh Nuro, não sei se antes de avançarmos para o nosso tema central, há um assunto que gostariam de comentar? Não, para mim tá tudo bem. Podemos ir logo no tema, não tem problemas, não tenho um ponto prévio. Sim. Pastor Flávio? Talvez, pela sua permissão, Mação, gostaria que as pessoas pudessem acompanhar sempre que puderem a página no Facebook, Novo Tempo Moçambique, onde nós temos debatido vários assuntos da Bíblia. Podem estar lá e vocês vão descobrir muita coisa importante. Novo Tempo Moçambique. Obrigado. Obrigado, pastor Flávio. Obrigado, Sheikh Nuro. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Já temos aqui muitas mensagens. Como sempre, Oliveira Armando é o primeiro a mandar uma mensagem para o programa Hora de Debate. Ele diz o seguinte: boa tarde, ligado a partir da África do Sul. Irmão, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Temos aqui uma outra mensagem do Nando Júnior, que diz o seguinte: saudações, ligado a partir de Maracuene e pronto para aprender. Deus abençoe. Temos uma outra mensagem do Joaquim Chirinza, que diz o seguinte: boa tarde, estou ligado a partir do bairro de Urbe, da cidade de Maputo. Obrigado, irmão. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Coloquem as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Sheikh, pastor, o tema de hoje é um tema atual e pertinente. Jesus Cristo é Deus ou Filho de Deus? Há um debate que se levanta ultimamente em torno da figura de Cristo Jesus. Por exemplo, o Dr. Filipe Canhão afirma que Cristo Jesus nunca existiu. Recebemos na segunda-feira o Rap K9 afirmou que Cristo Jesus é um mito. Começo com o pastor Flávio. Pastor Flávio, Cristo Jesus, quem é Cristo? Será que pode trazer uma explicação em torno da figura de Jesus Cristo? O que a Bíblia no Antigo Testamento fala em torno de Cristo Jesus? O que a Bíblia no Novo Testamento, no Novo Pacto, nos ensina em torno de Cristo Jesus? Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. De uma forma clara e resumida, e de uma forma histórica, nós sabemos e compreendemos que Jesus foi uma figura histórica. Aliás, nós temos dito antes e depois de Cristo, para dizer que Cristo
é realmente, historicamente, ele existiu, é uma figura histórica. Também é uma figura que a Bíblia Sagrada se refere várias vezes a ele, não é? E o que acontece é que quando nós vamos para o Antigo Testamento, vamos encontrar Jesus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, também encontraremos Jesus patente lá. E nós chamamos Jesus de nosso Salvador, aquele que morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. A Bíblia Sagrada escreve muito acerca de Jesus. Aliás, o próprio Jesus afirmou no livro de Mateus 5,39 que as Escrituras testificam exatamente dele. Então, quando nós queremos saber algo sobre Jesus, é mesmo pela Bíblia. Obrigado. Obrigado, pastor Flávio. Sheikh, indo para a nossa questão prévia, qual é o seu entendimento em torno da figura de Cristo Jesus? Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo? Em primeiro lugar, é preciso dar a razão às pessoas que mencionou aí. Alguns consideraram mito, alguns consideraram como nunca ter existido. Isto por duas razões. A primeira razão, se nós nos basearmos, né, no Jesus da igreja, a igreja romana, leva muita gente, muitos historiadores a dizerem que realmente nunca existiu. Porque a igreja romana vai trazer um Jesus diferente daquilo que foi um Jesus judeu. Então, a partir daí, naquilo que tem a ver com as pesquisas, investigações, isso tudo, a Igreja Romana não conseguiu até agora apresentar o histórico Jesus. E o Jesus Yeshua, aquele que é considerado como judeu, no meio dos judeus existiu, ok? O Jesus, filho de Maria. No meio de Jesus, no meio dos judeus, ele existiu e nunca foi Deus. Agora, o Jesus que passou a existir no meio da Bíblia, esse, quando levas para aquilo que a Bíblia conta, os historiadores do primeiro século contam, as pessoas contam, né? Vamos falar de Flávio Josefo, vamos falar dos outros, Filon da Alexandria. Todos esses tinham que dizer alguma, sendo historiadores do primeiro século, tinham que trazer alguma informação sobre Jesus. Estamos a falar em termos acadêmicos, não teológicos, ok? Quando as pessoas começam a dizer que é um mito que a igreja criou. Nunca existiu naquilo que a igreja criou. A igreja Mas romana. como, por exemplo, o que a igreja romana nos diz em torno da figura de Cristo para se chegar à conclusão de que Para nunca se existiu? chegar à conclusão Nunca de que nunca existiu, as informações que a igreja romana traz, elas não são comprovadas na realidade, naquilo que tem a ver com fontes históricas da sua existência, aquela coisa toda. Não porque no meio dos judeus, por exemplo, nunca tivesse existido o Yeshua, ok? O Yeshua existiu no meio dos judeus, ok? Só que o Yeshua, que vai ser transformado pela igreja, esse traz muitas coisas a desejar. Por exemplo, quando já começa a se colocar em tudo, já quer se colocar como Deus, já quer se colocar como Filho de Deus, já quer se colocar como Salvador do mundo, já quer se colocar muita coisa. As próprias narrativas que falam sobre a vinda dele, por exemplo, ou sobre a sua existência, estamos a falar da própria crucificação, o que aconteceu na crucificação, as coisas que foram todas transmitidas, não tem relato histórico de terem existido. O que significa? Vamos lá ver, aquilo que disse quando foi crucificado e houve, vamos lá, terremoto, ressuscitaram os mortos, foram para as cidades. Então, se ressuscitaram os mortos, as pessoas viram, nunca um fenômeno como este foi registrado no mundo judeu que terá existido. A partir daí fica uma invenção. E a própria Bíblia não ter existido no primeiro, segundo século até o quarto, a Roma ter tomado isso e fazer a sua própria história, leva com que esses que mencionou, que dizem que é mito, nunca existiu, porque fazem estudos históricos e comparativos e não encontram algo
que dá substância à existência de Jesus. Então, eles têm razão seguindo a orientação que a igreja trouxe para Cristo, para Jesus. Como sabem, os cristãos devem saber que a Bíblia em si, ela surge no mundo grego-romano, não surge no meio dos judeus. O Novo Testamento, a primeira escritura foi em grego. Então teve que fazer muitas assimilações ali, no meio da cultura grego-romana, para trazer a figura de Jesus Cristo. Mas no meio dos judeus existiu, nós muçulmanos reconhecemos ter existido, né? Existiu Jesus, um Jesus humano, um Jesus enviado de Deus, tal como no seu povo também um Jesus humano, um Jesus enviado de Deus. Só que o Jesus que a igreja apresenta é esse que cria muitos problemas. A partir daí, começam a existir essas pessoas, alguns se tornam ateus por causa disso. Porque começam a ver as coisas que a própria igreja... É difícil tu encontrares um ateu, por exemplo, que diga que foi muçulmano. Eu tornei-me ateu porque era muçulmano, tornei-me ateu. Mas vai ouvir que todos os ateus que passam aqui leram a Bíblia, ok? E tornaram-se ateus. Mas o que estaria por detrás disso? A mensagem que a própria Bíblia apresenta, ela não é consistente. A partir daqui mesmo no Jesus. Não é consistente. Não faz sentido. O Jesus é Deus. Nas narrações, Jesus é filho de Deus. Quer dizer, ele mesmo quer ocupar todas as posições. Ele quer ocupar a posição do Pai, quer ocupar a posição do Filho, quer ocupar a posição do profeta, quer ocupar a posição do Messias, quer ocupar todas as posições. E a partir daí, cria, logicamente, as pessoas quando vão usar um raciocínio, por isso que a igreja começa a dizer que não, esses assuntos devem ser entendidos através do Espírito Santo, que tentam espiritualizar coisas concretas que não consegue, a própria igreja não consegue trazer justificações daquilo que ela própria traz, aquelas informações que ela traz. Esta é a primeira questão que tem a ver com a introdução. Para nós muçulmanos, acreditamos no profeta Muhammad. Se Jesus nunca tivesse existido, o profeta Muhammad nunca teria mencionado. O fato do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter mencionado Jesus e ter mencionado Moisés, ter mencionado Noé, ter mencionado Abraão, ter mencionado Jacó, ter mencionado os filhos de Israel, tudo isso, e nós, essa gente, se quer conhecer a história do profeta Muhammad, existe um país onde viveu, onde ele esteve, e tudo está lá registrado historicamente, todas as coisas. Agora, do Jesus, as pessoas que vão atrás já não encontram fontes para justificar a sua existência. Obrigado, Sheikh Nur. Voltaremos com a distinção de Cristo Jesus que a Igreja Romana nos trouxe e também de Cristo Jesus que existiu. Passo agora para o pastor Flávio. Pastor, em algum momento ouvindo essa explicação do Sheikh Nur, acaba trazendo em algum momento em algumas pessoas uma confusão, uma dúvida. Pastor, e ultimamente parece que a figura de Cristo Jesus é colocada em causa. Será que pode nos trazer o nascimento de Cristo Jesus? Como é que foi o nascimento, também como é que foi a morte de Cristo, tendo em conta que para o Sheikh não houve tira-morto, os mortos não ressuscitaram. Será que pode nos trazer o nascimento de Cristo? Pode nos trazer também a morte de Jesus Cristo, para avançarmos com outro ponto? Muito bem. De forma clara e certa, não é? Precisamos entender que quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos de Jesus, estamos a falar de uma figura em quem nós devemos depositar a nossa fé, depositar a nossa confiança, não é? Portanto, não há nenhum véu, não é? Que veda o livre-arbítrio de cada um, não é?
que veda o livre-arbítrio de qualquer invenção religiosa. Estás a perceber? O que está a acontecer é que a igreja romana como tal aparece aqui, não é? Depois dos 500 e tal, como tal, não é? Mas antes Jesus aparece dentro deste império, né? E ele aparece, ele nasce da Maria, não é? E depois de um tempo ele foi batizado, a Bíblia fala isso. Depois de ser batizado, o que acontece com Jesus é que, assim como tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, não é? Jesus morre na cruz. É verdade. Muçulmanos são ensinados a não aceitar essa doutrina, assim como algumas outras religiões, não é? São ensinados, são formatados a não aceitar isso, não é? E pode-se também se levantar aqui, o Massango, a ideia de que nunca houve um ateu muçulmano, não é? E sempre o ateu é cristão, não é? Na verdade, em contrapartida, temos que perceber que um ateu é aquele que nega Deus, não é? É aquele que nega Deus, não é? E o que acontece é que talvez se nega do lado dos cristãos, é que é possível que o negar ser cristão em algum momento ser muçulmano, ou para o outro. Qual é a diferença de ser ateu e não ir seguir muçulmano, e não seguir outra religião e ser muçulmano? É a mesma coisa. Ou para o outro. Se você não é cristão, ou é muçulmano, ou é outra coisa que não seja ser cristão. Agora, o que está a acontecer é que, pela Bíblia, Jesus Cristo morreu. Pela Bíblia, a humanidade é salva por meio de Jesus Cristo, não é? Pela Bíblia, Jesus Cristo ressuscitou. E pela Bíblia, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Apesar de que o nosso tema de hoje não seja exatamente falar da ressurreição de Cristo, é apresentar Jesus como Deus ou não, não é? Mas Jesus, pela Bíblia, existe. E nós, os cristãos, estamos com pés firmes, olhando pela Bíblia, não é? Que Jesus Cristo ressuscitou. Bom, pode-se negar até certo ponto, não é? Que Cristo morreu e ressuscitou, mas isso não muda o fato de que ele morreu e ressuscitou. E outra coisa é que os muçulmanos aceitam Jesus porque o Muhammad afirma isso. E se não afirmasse? Ou por outra, estamos a olhar o Muhammad como a figura máxima que pode nos trazer a última informação de todas, não é? Ou por outra, o que Muhammad não sabe, então não pode se crer. O que Muhammad não falou, não pode se dizer. Talvez. Mas na verdade, existem coisas que Muhammad não soube, não é? E que talvez ele não estudou, não é? E de acordo com eles, como ele tenha sido revelado por Deus, Deus talvez não lhe disse e eles não sabem e em nenhum momento eles querem ver outra parte, não é? Porque Muhammad é o último. Mas na verdade isso não muda a questão de Jesus ser Jesus. Não muda a questão de Jesus ser Deus. Cristo Jesus é Deus. É Deus, a Bíblia clama, sem dúvida. Não é filho de Deus, é Deus. A questão de ser filho de Deus, primeiro, se nós olhamos para as línguas semíticas, ou Massango, se nós olhamos para as línguas semíticas, elas aceitam, por exemplo, um sucessor do trono seja filho do antecessor, não é? Por exemplo, nós olhamos, podíamos dizer que o presidente Nhus é filho de Machel, por causa de quê? Da sucessão do trono. Também o caráter, não é? Exatamente. E outros aspectos importantes.
Jesus Cristo em nenhum momento declarou, ele veio e disse, eu sou Deus. Mas quando você lê a Bíblia de forma humilde, você vai entender que existem muitas declarações de Cristo que mostram que não, este aqui é um ser taxativamente igual a Deus, não é? E que ele, por ser filho de Deus, por se chamar filho de Deus, ou em algum momento filho do homem, não está a se colocar numa posição de ser menor a Deus, não é? Numa posição de ser um ser inferior a Deus, não é? Jesus Cristo é Deus. Obrigado, pastor Flávio. Passo agora para Sheikh Nur. Sheikh Nur, o pastor acabou avançando para um outro ponto e afirmou que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus ou filho de Deus? É importante, em primeiro lugar, os pastores, não é? Tal como os cristãos, saberem contextualizar a sua crença. Porque se não saberem contextualizar a sua crença, irão cometer muitas gravidades na sua fé. O que significa irão cometer muitos desvios. Se eu dizer para um cristão, por exemplo, que todos os africanos que se levantaram contra a ocupação colonial portuguesa, a partir de hoje, em Portugal, foram considerados eles heróis. Os cristãos iriam aceitar. Ou por outra, se dissessemos assim, olha, o Bin Laden, a partir de hoje nos Estados Unidos, foi considerado ele como herói nacional. E a imagem do Bin Laden vai estar na moeda americana. Os cristãos iriam aceitar. Então, por que aceitam num contexto romano, em que a Roma coloniza os judeus? Os judeus viviam num momento de o antissemitismo muito forte, o que significa o ódio contra o povo judeu pela Roma era maior. O ódio dos judeus contra a Roma também era maior. O que significa a Roma colonizou os judeus. A Roma não gostava dos judeus. A Roma perseguiu, matou os judeus. Os judeus, por sua vez, eles iam destruir os templos romanos, que eram templos de paganismo. Houve uma perseguição forte, houve um ódio entre a Roma e o povo judeu. Isto é uma questão histórica. O crente cristão deve saber isso. E como é que acha um cristão que a Roma iria colocar um judeu como salvador? Colocamos essa pergunta. Um judeu, sabendo que a igreja romana, depois, mesmo no primeiro século, foi perseguindo os judeus, sabendo que a destruição do templo de Jerusalém foi por Tito Vespasiano, o que significa eles não gostavam dos judeus. Como é que, se eu perguntar, eu vou trazer esta figura aqui, não sei se as pessoas conseguem ver, esta figura aqui, ok? Quem acredita que este aqui é um judeu? Por exemplo, esta figura que estão a ver aqui, os cristãos acreditam que este é um judeu? Queria saber. Este é um romano. Algumas pessoas, os estudiosos, dizem que este camarada que está aqui chama-se Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana é um romano. Como é que a própria Roma, que antes matou os judeus, mesmo na Roma, o Papa Leão XII expulsou os judeus. Não aceitava que os judeus... Sem querer interromper, essa figura é de Cristo, é de Jesus? É isso que eu queria perguntar. Se Jesus Cristo era um judeu, acreditam que este aqui é um judeu? É um palestino. Conseguem ver que isto aqui, esta imagem que está aqui, todos os cristãos adoram, veneram, é uma imagem de um judeu? Conseguem achar isso? O que significa, estaria a própria Roma reconhecer a sua, quer dizer, seria vencida. Então, o que é que se faz? Já ouviram falar de Apolônio de Tiana? Apolônio de Tiana também foi chamado como Deus. Apolônio de Tiana foi chamado como filho de Deus. Apolônio de Tiana curava os doentes, expulsava demônios. Apolônio de Tiana fez muito mais até. Apolônio de Tiana conseguia estar
em 2 lugares ao mesmo tempo, lugares diferentes. Podia estar no Maputo, estar em Nampula, ao mesmo tempo. Apolônio de Tiana falava várias línguas. Apolônio de Tiana ressuscitou. Apolônio de Tiana, quando foi morto pelo Império Romano, ok? Ele, depois de 3 dias, também ressuscitou e voltou depois para os seus discípulos. E disse que eu vou ao Pai. São questões que os cristãos, os pastores, precisam contextualizar. Quando o cristão olha para a sua Bíblia, a sua história, ele deve saber contextualizar que esta Bíblia, a crença cristã, sai no meio de uma cultura romana grega, onde filhos de Deus era normal, onde Deus era normal. Pergunto aqui aos nossos que estão nos a acompanhar, cristãos, se já ouviram falar sobre o Evangelho de Priene. Evangelho de Priene surge 9 anos antes de Cristo. E Augusto César lá é anunciado como quem? Como filho de Deus, como Salvador do mundo. Era um romano. Então, a cópia de Jesus no cristianismo é uma cópia da cultura romana. O que significa Roma, o cristianismo, na figura de Jesus, não trouxe nada de novo. Existiram muitos filhos de Deus na cultura grego-romana que morreram, que nasceram de uma virgem, ok? Que tiveram 12 apóstolos. Eu vou mencionar todos esses aqui. E não Mas só... além de Cristo Jesus, Além de Cristo houve Jesus, outras figuras que houveram nasceram outras figuras, de- e isso encontra-se mesmo na patrística. Os próprios pais da igreja. Estamos a falar, por exemplo, do Martinho, né? Aliás, Justino Martin, que ele reconhece que o cristianismo pode ser confundido, ou as pessoas podem nos ouvir amanhã e dizerem que nós plagiamos as culturas que existiam, que foram chamados filhos de Zeus. Vamos lá trazer uma coisa. Qual é a novidade de Jesus? O que Jesus fez de novo? Jesus da Bíblia. Fez de novo que antes na Roma não se fazia. O quê? Ressuscitar, curar mortos. O quê? Ressuscitar expulsar demônios. Tem várias figuras, podem ir ver aí. Eu vou mencionar agora, vou fazer a leitura do texto do próprio Justino Martins e a menção de todas as figuras que eram chamadas filhos de Deus, eram chamados Deus. Estou a dizer, Augusto César foi chamado filho de Deus, foi chamado Deus, o seu nascimento foi anunciado, tudo isso, o que significa parecer existir um plágio da cultura. Por isso mesmo que os próprios judeus não acreditam neste senhor. Os próprios judeus sabem que este senhor aqui não é judeu. Ok? Eles continuam no seu judaísmo por razões simples. Sabem que toda invenção, eu estou a falar isso para os cristãos lerem. E lerem a história, saberem contextualizar. Ok? E a partir daí, dás razão àqueles que desmentem que este senhor, em nome de Cristo, nunca existiu. Cristo nunca existiu. Não. Jesus Estou a dizer Cristo. este senhor. Mas quem é este senhor aqui? Este senhor aqui. Peço para mostrar aí mais, por favor. Este senhor aqui, muitas pessoas, muitos estudiosos, falaram nomes diferentes. Alguns, como já disse, falaram que este aqui é Apolônio de Tiana. Ok? Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, como já disse, era uma pessoa. Por quê? Era uma pessoa que fazia coisas extraordinárias, falava línguas diferentes, curava coxos. Ok? Apolônio de Tiana ressuscitou mortos. Apolônio de Tiana também foi morto, foi preso pelo Império Romano. Estou a falar o nome para você entrar aí, procurar quem é Apolônio de Tiana. Confunde-se. Mas sei que não é a figura de Cristo esse Qual? aqui. Se essa aqui você considera não é a essa figura aqui de Cristo, Jesus. a pergunta, se você dizer, daqui tem 2 coisas a dizer. Este aqui, por isso chama-se Cristo romano, Jesus romano. Porque Yeshua, não é este aqui, judeu. E a Roma sai vitoriosa, consegue ganhar. Por quê? Tem um conflito, vai ler o livro A Guerra dos Judeus, sabendo que existia esse livro. A Roma consegue fazer muita gente venerar um romano. A Roma ainda continua a fazer com que levanta uma igreja, o cristianismo, o termo cristianismo. É o quê?
É grego. Obrigado, Ok? Sheikh Nur. Vamos voltar com esses pontos levantados. Passo agora para o pastor Flávio. Pastor Flávio, no cristianismo, nós somos ensinados que a figura de Cristo Jesus é a única que morreu e ressuscitou. É o caminho, é a verdade, é a luz, é o nosso Salvador. Em contrapartida, aqui, Sheikh diz ter evidências de que, além de Cristo Jesus, houve outras figuras que nasceram, que morreram e ressuscitaram. E em algum momento também tiveram 12 apóstolos. O que pensa em torno disso, pastor Flávio? Onde está a verdade? Primeiro, não estaremos aqui a discutir uma imagem, não é? Que está num papel e não é o nosso ponto aqui. Nós vamos a falar de um Jesus da Bíblia, não é? Agora, a questão da imagem, qualquer um pode desenhar, não é? Sheikh Nur sabe disso. Mesmo ele pode desenhar uma coisa e colocar na internet. Não é? Deixa eu perceber. Ele pode desenhar e colocar na internet. Então, nós estamos a falar aqui de um desenho que vem de um ser humano. Estamos exatamente a falar de Jesus Cristo da Bíblia, não é? Então, Sheikh Nur não pode trazer num ponto de debate uma imagem, não é para brincar com filhos de Deus lá em casa. Respeito com pessoas, Sheikh Nur. Eu te respeito, então, por favor, respeite pessoas. Não traga imagem aqui para vir falar filosofias aqui. Outro assunto importante é que, quando nós vamos para a história, nós vamos descobrir que existe muita gente que escreveu, mesmo nos evangelhos, existe muita gente que tentava escrever, não é? Mas, quando a Bíblia estava sendo canonizada, não é? Na canonização da Bíblia, há muitos livros que foram colocados à parte, não é? E Sheikh Nur sabe exatamente quais foram os métodos de canonização da Bíblia. Primeiro era a apostolicidade, não é? Segundo, a aceitação, entre outros. E não iremos aqui citar. Mas é importante saber que há muitos livros que foram colocados do lado, não é? E ainda mais, a Bíblia, tem muitos que criticam a Bíblia. Temos o Baruch Spinoza, que é tido como pai da arte crítica, preparado com seus discípulos, seus súditos, para negar a Bíblia Sagrada. Não é de admirar, não é? Porque temos um inimigo que é o diabo, que procura inspirar os seus para poder lutar com a Santa Bíblia, não é? E isso não é nenhum problema. E continua a dizer o seguinte: não há nada entre todas essas coisas que mudam Jesus ser Jesus. Agora, outra coisa importante que nós devemos entender aqui, nós não estamos a falar de Romanos, estamos a falar da Bíblia, não é? Nós não vamos falar de pessoas que apareceram ali e começaram a dizer pessoas que também nasceu de uma virgem. Não. Nós não estamos a falar de história. Não é? História alguém pode levantar e começar a escrever. Não é? Começar a escrever. É possível que mesmo os hadites, alguém tenha levantado e começar a escrever, isso aqui vem do Muhammad, mas na verdade nem veio do Muhammad, vem dele. Talvez para sustentar o que Muhammad mentiu também. Mas é importante entender que existem muitos bandidos que se levantaram, escreveram, só para serem reconhecidos. Alguns escreviam e colocavam o nome de Paulo, o nome de Pedro, só para serem chamados, só para dizerem que essa escritura é de Pedro, mas na verdade, no fundo, isso foi negado. Agora, isso deve ser comida. Percebe que está sendo comida do Sheikh Nur. Ele está lendo coisas que envenenam a sua mente e ele, dessa forma, vai perdendo paulatinamente a sua própria salvação. Porque existem muitos livros que andam por aí, não é? Que realmente não tem nada a ver com a Bíblia. Até nós podemos dizer, traga esses manuais, não é? Que apresentam pessoas, não é? Que nasceram de uma virgem, não é? Porque este é um assunto não comum. Claramente, Sheikh Nur sabe que se alguém nasceu de uma virgem, é um assunto não comum. Só pode ser um assunto que realmente tem uma força sobrenatural que é Deus que colocou. E ele
se na criação do ser humano colocou a questão da sexualidade para as pessoas poderem nascer, então não podia ser comum a questão de ser a questão de nascimento virginal. Por quê? Se Jesus nasceu de uma virgem e outros bandidos também nasceram de virgem, então Jesus deixa de ser Jesus. E Jesus chama a falar na Bíblia. Tá vendo? Jesus... Pode-se afirmar que Jesus é o único que nasceu de uma virgem. Meu irmão, isso está claro. Jesus é o único que nasceu de uma virgem. A Bíblia é clara. E porque ele tinha uma missão especial. Ele tinha uma missão especial. Qual era a missão? Morrer por mim, por ti, Massango. E por Sheikh Nur, infelizmente ele não aceita. Infelizmente ele não aceita. E ele tem uma bênção de estar a discutir com pastores. Ele tem uma bênção de aprender isso. Só que há uma coisa que está no nosso amigo Sheikh Nur. Não é? Sheikh Nur é um pouco orgulhoso e se chama muito mais de inteligente. Mas é necessário entender que Jesus Cristo, quando se apresentou diante dos seus discípulos, depois da sua morte, não é? Depois da sua morte, o Tomé não aceitava. Não é? O Tomé não aceitava. Não aceitando Tomé que Jesus Cristo tinha ressuscitado, quando Jesus se coloca presente, Tomé olha para Jesus e diz: Epa, Senhor meu, Deus meu. Jesus Cristo não negou de ser Deus naquele lugar. Alguns apresentam isso como sendo filho de Deus. Apresentam ele como filho de Deus, mas também não negou ser Deus naquele momento. Não é? Agora, o que nós devemos entender é que há muitas declarações na Bíblia, Massango, como Isaías 9, verso 6, que diz o seguinte: vai nascer um filho que vai ser chamado Deus Forte, Pai da Eternidade. Jesus Cristo é chamado na Bíblia por Pai da Eternidade. É chamado na Bíblia por Deus Forte. Não é? E se ele é Pai da Eternidade, mostra que denota que se alguém é Pai da Eternidade, então ele existiu em toda a eternidade e vai existir por toda a eternidade. Existem outras correntes filosóficas, não é? Como, por exemplo, os ebionitas, que declaram que Jesus Cristo era um homem sobre o qual repousava o Espírito Santo. Ou por outra, ele não era Deus. Para eles é um homem sobre o qual repousava o Espírito Santo. E apareceram outros, como docetistas, que diziam que Cristo tinha apenas uma natureza divina, a sua humanidade era aparente. Não é? Então, essas minhoquinhas que Sheikh Nur aqui está apresentando, essas ideias, essas brincadeirinhas está a apresentar, exatamente não aparecem exatamente com eles. Já apareceram lá no primeiro século com Bionini, lá na presença de Cristo, que eles olhavam Cristo não como Deus, eles olhavam Cristo como sendo um homem natural, que sobre ele se encontrava repousava o Santo Espírito. Então, porque repousava o Santo Espírito, ele podia ressuscitar, podia pregar. Claro, antes de Jesus aparecer, os profetas de Deus faziam um trabalho. Nós podemos ver no Antigo Testamento, há profetas de Deus que ressuscitaram mortos. Isso está claro, a Bíblia fala. Então ele não pode pensar que isso é uma coisa histórica. Os profetas já ressuscitavam os mortos. Então Jesus Cristo, se Sheikh Nur pensa que estava a fazer continuidade, em nenhum momento estava a fazer continuidade. Jesus Cristo é que dava poder aos profetas para poder ressuscitar. Então ele veio fazer exatamente aquilo que faziam os outros fazer. Então, outra coisa. Sim, para concluir, homem de Deus. Para concluir. Existiu também a corrente filosófica no terceiro século, o aducianismo, que disse que o homem Jesus, filho da Maria, recebeu o Logos no batismo do Espírito Santo. Ou por outro, recebeu o poder quando ele foi batizado pelo Espírito Santo. Quando ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo, ele teve poder. Não é? São filosofias, são ideias de pessoas quando leem a Bíblia, não é? E não leem pelo Espírito Santo. Não leem na ajuda do Espírito Santo. Eles começam a fazer o quê? A fazer suas filosofias. E podem escrever um livro. Sim, podem escrever. Podem negar. E essa não é
não é o que Deus nega, que as pessoas neguem. Não. Deus coloca isso e cada um escolhe o que quer seguir. Não é? Por exemplo, os muçulmanos escolheram seguir Muhammad. Escolheram seguir Muhammad. Não necessariamente que a questão de seguir Muhammad nos traz vida. Não. Eles escolheram seguir isso. Como estavam a discutir aqui num dia. Alguns escolhem seguir curandeiros. Alguns escolhem seguir os mortos. E alguns, como o ateu que esteve aqui há alguns dias, escolhe dizer que Jesus não existiu. Como eu posso, em algum momento, escolher dizer que, olha, o tal ateu não existiu? Posso negar agora que ele não existe? Quer dizer, é uma ideia que eu posso colocar na minha mente. Então, Massango, tudo isso, todas essas ideias, não mudam a questão de Jesus Cristo ser quem? Ser Deus. Não mudam a questão de Jesus Cristo ser uma figura histórica. Isso não muda a questão de mostrar Jesus como Salvador de toda a humanidade, incluindo os muçulmanos. Obrigado, pastor Flávio. Sheikh Nur, é o momento de nos trazer as evidências de outras figuras que nasceram Muito obrigado. de virgens. Muito e também obrigado. que morreram e Muito ressuscitaram. obrigado, muito obrigado. Estamos a dizer que é preciso estudar, não basta falar sem estudo. A história, qualquer país, qualquer povo tem sua história. E a sua história deve ser estudada para compreender a contextualização, tudo. Então não basta só chamar o Espírito Santo, só crer. Porque o povo que está nos assistir lá é um povo que quer aprender alguma coisa. E o povo que está lá já ouviu a falar sobre Justino Mártir. Justino Mártir é do 2º século. Justino Mártir não é um pastor que veio depois. É do 2º século. E é uma pessoa que alguns estudiosos atribuem a ele a autoria do Evangelho de Mateus. É só para ficar claro isso. E Justino Mártir, quando escreve para Roma, escreve para o panteão romano, escreve o seguinte: também quando dizemos que o verbo, primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que foi crucificado, morreu, e depois de ter ressuscitado, subiu aos céus, não apresentamos nada de novo. Procura a obra de Justino Mártir, escreve Justino de Roma. Vou repetir, isso é uma coisa que você tem que ter acesso como cristão. Precisa ter acesso, ok? Estudar. Justino Mártir é uma pessoa reconhecida. Já foi conhecido como São Justino, essa coisa toda, ok? Ele está a dizer: também quando dizemos que o verbo, primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso Mestre, e que foi crucificado, morreu, depois de ressuscitado, subiu aos céus, não apresentamos nada de novo se se leva em conta os que chamais filhos de Zeus. Filhos de Zeus, mitologia grega. Filhos de Zeus. O que vamos lá começar a mencionar. Quem está a mencionar os filhos de Zeus não sou eu, é na obra de Justino Mártir. E ele está a dizer: de fato sabeis a quantidade de filhos que vossos estimados escritores atribuem a Deus. Hermes. Estamos a começar. Verbo intérprete. Quer dizer, antes de a Bíblia chamar Jesus de verbo, ok? Já existia o Hermes, que era chamado na mitologia grega como verbo, filho de Deus também. Está a dizer aqui também o Justino Mártir, Asclépio, que já era chamado. Esses nomes que estamos a ler, é ler, procurar, não estamos a inventar. Esta obra não é de um muçulmano, é obra de Justino Mártir, uma pessoa que tem poder naquilo que se chama a questão da Bíblia, um estudioso. Não quero falar nome de ninguém. Não vim aqui para atacar pastor, não vim aqui para atacar quem. Estou a falar de pessoas que existiram. Só vamos dar exemplo. Na mitologia egípcia, já ouvimos a falar de Horus, a mitologia do Horus, Deus Sete, que existia na mitologia egípcia. Uma história escrita há 5.000 anos. Horus nasceu
também na mitologia deles, de uma mulher virgem, uma estrela guiou 3 sábios ao local onde ele estava. Estamos a falar de quem? Não de Jesus. Horus foi ao Egito para escapar da fúria de Typhon. Horus, batizado quando tinha 30 anos por Ahub, o batizador. Horus, estamos a falar, teve 12 discípulos. Horus, na mitologia, é ler. Não estou a inventar uma coisa que as pessoas não sabem. As pessoas conseguem pesquisar a vida dos famosos, pesquisar a vida, não conseguem pesquisar sobre a religião deles. Então é preciso eles pesquisarem, também conhecerem. Fez milagres e andou sobre águas, ressuscitou El-Zur, Horus, ok? Andou sobre água, ressuscitou El-Zur dos mortos. Alguns dos seus títulos: a verdade, a luz, o caminho, o bom pastor, Messias, luz do mundo, estrela da manhã. Foi crucificado e no 3º dia ressuscitou. Horus. O que significa? O próprio cristianismo, algumas pessoas dizem que é um plágio. Se você quer conhecer a vida boa, quer conhecer a vida de Jesus, procura o Alcorão. Não tem nada, a história do Alcorão é simples, limpa. Então, a história real de Cristo Jesus está no Alcorão. Procura no Alcorão. Na Bíblia não tem? Aqui, está aqui, mitologias. Na Bíblia não tem? A Bíblia trouxe mitologias, está aqui, estou a apresentar. Então, no Alcorão há Então, evidências vou trazer, de Jesus Cristo. sim, é a melhor e a maior verdade. A revelação. Eles precisam de perceber isso. Se não querem. A única pessoa que nos trouxe uma verdade pura, imaculada, chama-se Muhammad. Não teve influência de ninguém. Esses aqui, o próprio coisa aqui, ele está a dizer, as nossas informações são derivadas ao platonismo. O que significa? Por isso alguns filósofos diziam que o cristianismo é o platonismo para as massas. Vai ver as filosofias que estão lá na Bíblia. Vai ver o que está escrito lá. A Bíblia tem história. Se as pessoas só lêem na igreja a Bíblia, ok? Através da boca dos pastores, vão pensar que ali estão a ouvir não sei o quê. Então devem sair do mundo da igreja, entrar no mundo acadêmico, o mundo da leitura. O que nós estamos a dizer, a própria questão do Jesus, como ele... Vou dar um exemplo só daquilo que o profeta Muhammad fala. A questão do nascimento do próprio Jesus, como é relatada no Alcorão. A questão que o profeta Muhammad, logo há mais de 1400 anos, disse: não morreu, wama kataluhu, wama salabuhu. Não morreu, sequer foi crucificado. Hoje, no contexto em que existem acadêmicos, isso tudo, estou a dizer, nunca aconteceu a crucificação. Tá bom, vamos fazer uma pergunta, simples quanto isso. Se nós queremos colocar Jesus como Deus, muito bem. Como eles querem colocar Jesus como Deus, muito bem. João Batista ia batizando o povo judeu no Rio Jordão para se arrependerem dos seus pecados. Esse Deus que foi batizado por João Batista, qual é o pecado que ele fez? Então, se Jesus é Deus, vai ser batizado com João Batista para se arrepender dos seus pecados. Então é um Deus que tem pecado. Por que ele foi batizado se não tinha pecado algum? Se todos que a Bíblia que está lá a falar, que ele anunciava o arrependimento e a confissão dos seus pecados para todos os judeus em todas as cidades. Então, somente os judeus iam para o batismo. Os que não eram judeus não iam para o batismo. Então, Jesus uma pergunta bem rápida. O Alcorão, sendo uma obra, um livro sagrado, segundo Sheikh, que nos traz evidências em torno de Cristo Jesus, o que o Alcorão nos diz sobre o nosso tema de hoje? Será que Jesus é Deus ou é filho de Deus? Não é nenhuma coisa, porque essas todas as expressões aí surgem num contexto, como estou a dizer, perceber, no mundo judaico não existe filho de Deus. Jesus não tem nada a ver com filho de Deus. No mundo judaico, de onde Jesus é oriundo. No mundo grego-romano, onde surge a crença cristã, existiam mitologias de Deus e filhos de Deus.
os imperadores romanos, Augusto César, foi chamado de filho de Deus antes de Jesus. Foi chamado de Deus antes de Jesus. Então, para eles, quando estiveram a conceber a Bíblia, a questão de colocar, matar todos os deuses e colocar num Deus humano, foi uma questão para eles natural, porque eles já vinham com uma cultura pagã. Essa cultura de Deus, filhos de Deus, é oriunda do paganismo, que a Roma, a cultura grega romana, trouxe. Enquanto que o Alcorão traz uma cultura pura do monoteísmo, da unicidade. Se queres conhecer o que é Deus de verdade, lê o Alcorão. Não tem nada a ver com o lado humano. Deus não é humano. A Bíblia tenta mostrar um Deus não humano. A Bíblia tenta, quer dizer, no novo, vamos lá dizer uma coisa que simples. Jesus é Deus, como os cristãos dizem. E fez a Bíblia, ou por outra, fez o Antigo Testamento. O Antigo Testamento lá está no Números que Deus não é humano. Depois o mesmo Deus se torna carne, se torna pessoa. Diz não, Deus é humano. Então é uma contradição pura. É um Deus que vem, um lado, dizer uma coisa para Moisés, que ninguém morre pelos pecados do outro. E o mesmo Deus vem dizer, não, eu morri pelo pecado de vocês que fizeram. Obrigado, Sheikh Nur. Pastor Flávio, temos aqui vários pontos levantados pelo Sheikh. E em algum momento Sheikh afirmou que a verdade de Cristo Jesus não está na Bíblia, mas sim está no Alcorão. Pastor, não seria o contrário? Nós termos a verdade na Bíblia e não termos no Alcorão? E em algum momento Sheikh nos trouxe aqui algumas evidências de Cristo Jesus. E o Alcorão acaba nos ensinando que Cristo não é Deus, nem filho de Deus. Comentários, pastor. Microfone, por favor. Pastor, microfone. Muito obrigado. O Mário Joseph escreveu um livro, Encontrei Cristo no Alcorão. Ele escreveu um livro assim, Encontrei Cristo no Alcorão. E ele volta, e o outro, chamado o Nebel Keresh, escreveu um livro com o título Buscando Allah, Encontrei Jesus. Isso quer dizer, o Corão enaltece Jesus mais do que Maomé. Não é? Enaltece Jesus mais do que Maomé. Quando nós lemos ainda mais o Alcorão, nós vamos entender algo muito interessante. Vamos descobrir que o nome Maomé aparece no Alcorão só 4 vezes, sob 2 denominações, Ahmed e Muhammad, não é? Mas Jesus é mencionado em 4 títulos poderosos. Kalimatullah, que quer dizer a palavra de Deus. A outra palavra é Rullahi, quer dizer Espírito de Deus. A outra palavra é Isa al-Mas, quer dizer Jesus, o Messias. E finalmente, Ibn Maryam, que quer dizer filho de Maria. Um título poderoso, porque Maria, de acordo com o islamismo, é a mais excelsa das mulheres, protegida de Deus, modelo para todos. Podíamos ler outras coisas que, exatamente pelo Alcorão, nos mostram que Jesus é poderoso. Meu amigo. Então, o Alcorão fala 4 vezes do profeta Muhammad e de Jesus fala quantas vezes? Numerosas vezes. 4 vezes. Portanto, trazendo só 2 vezes. 2 vezes ou por outra. Só por 2 denominações. Ahmed com Muhammad. Enquanto Jesus apresenta 4, entre outras denominações. Só de Jesus. Está entendendo? Isso para dizer que o próprio Alcorão, enaltece Jesus.
Não como qualquer figura. Portanto, se os muçulmanos, ou para outra, desculpa, se o Sheikh Nuru fosse leitor verdadeiro do Alcorão, ele já teria encontrado Jesus, que a Bíblia tanto clama dele. Não sei se entende. E ele já seria cristão. Está entendendo? Não é questão, Sheikh Nur, eu só quero te chamar uma atenção. Não é questão de encontrar qualquer livro e você acha que os cristãos devem ler qualquer medíocre que anda por aí porque foi cristão. Não. Ah, porque vocês devem ler Justin Martin. Não, não é questão. Não é questão. Ser leitor não é ir para Justin Martin. Não é? Ele é um ser humano, olhando para as suas escrituras, falhou várias vezes. Não é? Sendo cristão não significa ser categórico. Não se entende? Então, não é necessariamente correr para escritores medíocres, onde você vai negar a palavra de Deus. Porque nenhum cristão existe que pode escrever melhor que a Bíblia Sagrada. Que pode escrever melhor que a Bíblia Sagrada. A Bíblia, esses cristãos que existem tentam fazer o quê? Explicar o que a Bíblia traz. Por exemplo, eu tenho aqui o livro de Millard Erickson, não é? É um dos livros que eu leio. Mas eu não posso completamente enaltecer a ele. Por quê? Ele é uma autoridade acadêmica. Portanto, não é uma autoridade espiritual. É uma autoridade acadêmica que ele interpreta alguns pontos da Bíblia, não é? Que interpreta alguns pontos da Bíblia. Posso ler e compreender onde eu entendo que não. Ele está já contrariando as coisas. Eu não posso dizer sim, eu vou seguir a ele porque ele está interpretando a Bíblia. Não é necessariamente isso. Estamos a falar da Bíblia Sagrada. Ou então do Alcorão. A Bíblia Sagrada enaltece Jesus. O Alcorão enaltece Jesus muito mais do que o último profeta do qual os muçulmanos estão apresentando. Enaltece muito mais Jesus. Mas o que significa isso, pastor Flávio? Não, nos mostra que Jesus, nos mostra que nas falhas de Muhammad tentando escrever, Deus colocou a sua mão lá, mostrando que, meu amigo, olha para Jesus. E então, os meus amigos muçulmanos não querem olhar para essa parte. Não sei se você entender esse assunto. Eu posso ler algumas outras declarações. Por exemplo, no capítulo 19 do Alcorão, intitulado Maria, diz coisas espantosas de Jesus que não foram atribuídas a Maomé. Escuta uma coisa. A primeira coisa. Jesus Cristo é a palavra de Deus. É a primeira coisa. Jesus Cristo é o Espírito de Deus. É um dos pontos. Falou desde o seu berço. O bebê Jesus, quase recém-nascido, explicou a uns maldicentes que a sua mãe não teve relação com o homem. Mas isso não aconteceu com o homem. Porque Maomé nasceu de uma mulher, não é? A Dona Mina, não é? Não é? E depois também temos aqui a Uma questão... forma bem resumida, pastor, para passarmos para o Sheikh. Exatamente. Jesus deu vida a pássaros feitos de barro, de acordo com ele. História que o Corão tomou do Evangelho Apócrifo de Tomé, ou da infância do século II. Ainda dizem, curou enfermidades, deu vida aos mortos, é onisciente, revelou todos os segredos, ascendeu ao céu, ainda está vivo, Cristo voltará a vir para aqui. São coisas que realmente não são ditas para Então, quem? Para Maomé. em outras palavras, podemos Se nós olharmos para algumas afirmar atitudes aqui, sim. não são coisas exatamente humanas, são coisas divinas. Maomé foi inspirado para falar de Cristo Jesus. Ele escreveu e foi tirar realmente de um livro apócrifo, quer dizer, de Tomé. 30 segundos para encerrar últimas considerações. Meu irmão, Jesus Cristo é realmente Deus. E o que nós sabemos é que
o Maomé está enterrado lá no Meca e Jesus está onde? Está no céu. É importante entender essas coisas aí. Jesus Cristo é Deus. Não podemos apresentar textos bíblicos, não é? Textos bíblicos que mostram que Jesus Cristo é Deus. Por quê? O Sheikh Nur estava tentando trazer um pouco de história, não é? Mas realmente Jesus Cristo é Deus. Nós não estamos a falar de outros meninos que andaram a nascer aí, mas estamos a falar de um Jesus da Bíblia, um Jesus claro. Obrigado, pastor Flávio. Passo agora para o Sheikh. Sheikh, vamos gerir o nosso... Eu não sei se conseguir, ele falou tanto, não falou nada o quase. nosso tempo. A questão... será que o Alcorão fala mais? Não, só tenho 5 minutos. Eu vou levar, eu vou tentar responder ele. De uma forma A questão de... Essa questão de dizer que o nome, por nome, Jesus, ele não sabe que a menção de nomes no Alcorão são 25 vezes a Jesus, por nome 4 vezes Muhammad e uma vez Ahmad. E isso também encontra-se o Shaitan, por exemplo, o Satanás, tem mais vezes mencionados no Alcorão do que Jesus. O que significa isso? Significa que Jesus, Shaitan é maior do que o próprio Jesus. A questão numérica não revela nada. Tem tanta coisa lá numérica que não significa nada. Mas o meu tempo para responder isso, estou a tentar correr, então não vou conseguir. Mas tem uma coisa aqui que eu vou ler sobre Jesus. Vai ser pouco, mas não sei se é de conseguir. Marcos 14, 61, 2. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe, disse-lhe: És tu, Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Vais ver no outro evangelho, que é de Mateus 26 até 64, disse-lhe Jesus: Tu dizes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado, vereis em breve que vereis o Filho do Homem assentado à direita Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Na Bíblia atualizada, respondeu-lhe Jesus: Tu dizes, no entanto, vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Se fosse Deus, eles tinham que ver isto aqui. Não viram nenhum Jesus já vir. O que significa? Jesus falou coisas que não aconteceram. Ninguém viu ele a vir dos céus, nem assentado ao trono. Ninguém viu isso. E todos morreram. Essa é a primeira coisa que tem que dizer, que Jesus não é Deus, porque se fosse Deus, se essa palavra é dele, teria se cumprido. Ninguém viu Jesus a vir dos céus. A outra coisa que tem que falar sobre o Alcorão é o livro mais digno, o Alcorão é o livro mais puro, que não tem nenhuma influência humana, ponto. O Alcorão foi escrito, o Alcorão surge num contexto em que o povo árabe não tinha influência de nenhuma cultura, nem grego, nem romana, nem ninguém. 2, os próprios salmos, né? Tal como a própria Torá. Os judeus sabem disso, tiveram que sair de Jerusalém para Medina, porque as suas escrituras já mencionavam que iria vir de Medina o último enviado de Deus. E os judeus estavam lá em Medina para receber o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a sua revelação é a mais autêntica. Quanto aos aqueles que nos acompanham, aquilo que eu citei tem a ver com a patrística. Pessoas que trabalharam para a existência da Bíblia. O pastor acha que a Bíblia caiu do céu, não tem história. Então, por isso que ele desconhece a própria história da Bíblia, acha que a Bíblia é o único livro. Todos os versículos que estão lá são versículos atualizados. O próprio versículo que ele falou no final dos evangelhos de Marcos são versículos que foram colocados muito mais tarde, com pessoas que não tiveram nenhuma inspiração divina através do próprio Império Romano. Sheikh, para terminar, últimas considerações, beijo e abraço, em 30 segundos. Para terminar, pedir aos nossos que estão nos a acompanhar: você nasceu, cresceu a ouvir que Jesus foi capturado, Jesus foi morto, Jesus crucificou. Eu acho que você tem dinheiro, tem condições de ir até Jerusalém. Estou a pedir para você ir até a Jerusalém,
né? Tira uma foto lá, dizer, é aqui onde Jesus foi crucificado, é aqui onde Jesus... Eu quero que você faça isso para nos mostrar, porque há muita gente que está a morrer acreditando que isso existiu, enquanto na realidade é um filme. Obrigado, Sheikh Nur, obrigado, Pastor Flávio. Iremos ter continuação deste nosso debate, tendo em conta que há vários pontos que devem ser respondidos. Pode ser, Sheikh? Pode ser? Sim. Pastor? Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado, Onélio, Fernando. Obrigado, Cardoso, Nordino. Obrigado, Carlton, Márcio, Kabir, a todos que comentaram no nosso programa de hoje. Nosso muito obrigado. Eu sou Teofilósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.